Nem todos gostam do Natal. Alguns chegam a odiá-lo. A literatura traz até alguns personagens que ficaram famosos, como o Scrooge, personagem de Charles Dickens, Um Conto de Natal. A história acontece durante o Natal. Um homem rico não ligava para ninguém, desprezava as crianças pobres, homem avarento, egoísta. E numa certa noite ele tem um sonho no qual ele empobrece. E sua atitude então modifica-se. A essência do Natal consegue derreter aquele coração endurecido. Existe um outro personagem também, que é o Grinch. Recentemente fizeram um filme com Jim Carrey sobre essa história. Uma criatura mal-humorada que tem um coração bem pequeno e odeia o Natal, pois não consegue ver ninguém demonstrando felicidade. E ele planeja roubar todos os presentes e ornamentos para impedir a celebração deste evento, em uma aldeia perto de sua casa. Para o seu espanto, a celebração ocorre de qualquer maneira, e a essência do Natal não estava nos presentes ou nos ornamentos. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa real, que não é um conto, e que odiava o Natal, e que fez tudo o que pôde para acabar com ele. Ele teve uma participação importante nos eventos relacionados com o nascimento de Jesus Cristo. Mas quase nunca se fala dele durante o Natal. Eu quero falar do rei Herodes. E vamos encontrar parte da sua história no 2º capítulo de Mateus. Herodes era o homem que odiava o Natal. Em paralelo, devemos também examinar nossas vidas e nos certificar de que a nossa atitude para com o Natal é agradável a Deus. Quem era o homem que odiava o Natal? Quem era Herodes? Herodes, chamado Herodes o Grande, rei dos judeus, nascido em 73 a.C., era filho de Antípater II, que era da região da Idumeia, indicada por Júlio César como governador da Judéia. Marco Antônio formalizou Herodes como rei da Judéia em 40 a.C. Houve uma guerra civil que durou 3 anos, mas depois disso o seu poder foi consolidado. Os historiadores descrevem Herodes como um regente eficaz, mas ao mesmo tempo cruel. Depois de sua morte, Herodes foi substituído por 3 filhos que dividiram o reino. Herodes o Grande morreu entre 4 a 2 antes de Cristo. Isso significa que Jesus nasceu entre 4 a 6 antes de Cristo. Nós temos aqui um erro do nosso calendário. Por isso que Jesus nasceu antes mesmo de ter nascido. Mas isso não é nenhum problema. A Bíblia não nos dá a data do nascimento de Jesus, apenas nos dias que foi no reinado de César Augusto, nos dias do rei Herodes, quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Herodes o Grande era o rei. Mateus relata as tentativas de Herodes para matar a Jesus. E foram 2 tentativas que falharam, mas que retrataram o ódio de Herodes pelo Natal. Quando ele ouve o que os magos têm a dizer, ele fica cheio de inveja e de raiva. A primeira tentativa de matar a Jesus acontece em Mateus, no capítulo 2, verso 8. Lemos que Herodes mandou os magos para Belém e diz: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. O seu primeiro plano era localizar a criança por intermédio dos magos e depois executá-la. Mas a sua intenção é frustrada por Deus. Em Mateus, no capítulo 2, verso 2, nós lemos: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Belém ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém.
Herodes logo verifica que eles não vão voltar pelo palácio para contar onde estava o menino. A segunda tentativa nós lemos em Mateus, no capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Com certeza esse é um dos crimes mais bárbaros já registrados pela história. No entanto, ele é coerente com o caráter de Herodes, com o que conhecemos dele na história. Anos antes, Herodes havia executado 2 de seus filhos, por sentir que eles ameaçavam e cobiçavam o seu reinado. E mais tarde, antes de sua morte, executou mais um filho pela mesma razão. No ano 7 a.C., em um acesso de fúria, executou sua esposa. Herodes era assim, um homem apaixonado pelo seu poder e cheio de ódio por qualquer um que pudesse colocar esse poder em risco. Pense nessa situação. Se você estivesse em sua casa ou na casa de algum parente seu, que houvesse uma criança de menos de 2 anos e que recebesse a notícia de que essa criança agora morreria, seria assassinada, simplesmente porque o governador mandou que assim fosse. Pense em alguma das crianças, por exemplo, de nossa igreja. Pense na grande tristeza que isso causaria. Pense na grande dor que isso causaria. Pais chorando pelos seus filhos, sem entender a razão e o motivo para essa tamanha tragédia. Herodes, mesmo sabendo que o nascimento de Jesus havia ocorrido há pouco tempo, não possui qualquer escrúpulo em ordenar a matança indiscriminada. Ele quer se certificar de que consegue matar a Jesus. Ele quer por fim ao Natal de qualquer forma. Essa segunda tentativa de eliminar a Jesus também falha. Nos versos 13 a 15, lemos como um anjo vem avisar a José para que fujam. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. José, Maria e Jesus viajam então para o Egito, onde se escondem. Verifique que o plano cruel de Herodes para matar a Jesus não pega Deus de surpresa. Deus está ativamente envolvido em nossa história. E logicamente nesses incidentes também. Não apenas temos o anjo que avisa as intenções de Herodes, mas tudo que está acontecendo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Veja como Deus está ativo na história e em nossas histórias também. A ida a Belém, cidade pequena e inexpressiva aparentemente, era fruto do capricho de um imperador romano. Lucas registra isso no capítulo 2 do seu Evangelho, no verso 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ele precisou ir fazer um recenseamento. Em Mateus capítulo 2, versos 5 a 6, quando Herodes interroga os estudiosos das Escrituras e pergunta onde nascerá o Messias, lemos a resposta: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com efeito, tudo isso já estava previsto em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, Efrata significa frutífera, distinguindo-a de Belém de Zebulon.
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já estava declarado pelo profeta Miqueias. Veja, Deus cuida para que a história se cumpra. E Ele move corações de homens, não só daqueles que nele creem, até daqueles que não creem. Mas Deus usa esses homens para cumprir sua vontade. Da mesma forma, o exílio de José, Maria e Jesus no Egito já havia sido predito pelo profeta Oséias, no capítulo 11, verso 1 do livro de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, diz o profeta. Além disso, a matança dos bebês vem em cumprimento da profecia declarada por Jeremias, no capítulo 31, verso 15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Isso nos relembra de que, por mais poderoso que seja o mal, Deus é soberano e reina supremo. Seus planos serão cumpridos e seus propósitos alcançados. Não é possível vencer a Deus. E qual é a razão do ódio, contra o Natal? Herodes, personagem real que viveu em toda a sua crueldade e poder, não conseguiu acabar com o Natal. Assemelhando-se aos personagens de ficção, como Scrooge e Grinch, esse é o grande conforto que temos nessa noite. Não importam os Herodes, os faraós, os Pilatos, os Hitlers, não importam os terroristas da Argélia, os muçulmanos da Indonésia, os fratricidas do Sudão, não importam os guerrilheiros da Colômbia, os traficantes de Medellín, o Comando Vermelho, os corruptos, os ladrões de nossa terra, nem os políticos de nossa nação brasileira. Nenhum desses podem impedir Deus de cumprir os seus propósitos na história e em nossas vidas. João Calvino disse assim que, apesar do furor das forças hostis e das ameaças do caos, Deus é rei. Consequentemente, o seu povo habita em segurança. Mas por que Herodes odiava tanto o Natal? Qual a razão do seu ódio por aquele bebê que acabara de nascer? Herodes odiava o Natal porque ele sentia naquele bebê uma ameaça ao seu poder. Herodes entendia que a ameaça de Jesus era real. Ele tinha medo de perder seu trono para Jesus. Pelo que podemos ler da história de Herodes, ele era um homem que sentia um ciúmes tremendo do seu poder, um medo terrível de perder o poder. Lembram-se do que eu disse? Ele matou 3 dos seus filhos por se sentir ameaçado. E talvez o fato de que os reis magos vieram para adorar Jesus despertou ainda mais os seus ciúmes. Herodes deve ter pensado: eles não vieram para me adorar. Eles vieram para adorar um menino que nasceu. Eles estavam com uma inveja de Jesus. E ele não queria que ninguém fosse adorado além dele. A inveja é uma armadilha muito poderosa. E talvez você já tenha sido vítima do seu poder em sua vida. Talvez você já tenha dito ou feito coisas ruins porque estava com inveja ou ciúmes de alguém. A inveja é uma sensação bastante destrutiva. E Herodes, com certeza, sentiu o poder dela quando ouviu os magos dizendo que vieram para adorar o menino que nasceu. Mas creio que o problema de Herodes contra o Natal era mais do que inveja. No versículo 4, lemos: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É óbvio que ele já ouvira profecias das Escrituras relacionadas com a vinda do Messias. Acredito que ele temia que aquele bebê era o Messias que havia já sido anunciado há centenas de anos. Herodes acreditava que com a vinda do Senhor Jesus o seu poder pessoal seria agora esvaziado. Até agora ele era o rei do pedaço.
e ele queria permanecer no topo. Mas quando o Messias viesse, tudo seria subvertido, e ele possivelmente conhecia as profecias. Quando o Messias reina como rei, as coisas que têm importância não são mais a riqueza e o poder. Em lugar delas reinarão que a justiça e a bondade. É fácil ver porque Herodes não tinha muita atração por esse tipo de reinado. Em Lucas capítulo 2, Simeão estava no templo esperando a vinda do Messias, antecipando em sonhos a maravilha do seu reinado. Herodes, por outro lado, estava fechado em seu palácio, tremendo contra o advento do Messias. Enquanto um ansiava pela manifestação do Messias, Herodes tremia por causa do advento. Se Herodes sonhasse com o reinado do Messias, seus sonhos seriam para ele verdadeiros pesadelos. Herodes foi o primeiro a odiar o Natal e a ficar perturbado com o evento. Mas ele não será o último. Existem pessoas que odeiam o Natal, porque não gostam da ideia de Jesus ser rei. Não me entendam mal, essas pessoas não se incomodam com a celebração do Natal, mas a mensagem do Natal. Esta mensagem representa uma ameaça para o conforto aparente de suas vidas. É claro que alguns de nós temos sentimentos opostos a esse ódio. Nós nos alegramos com a mensagem. Nas noites que antecedem o Natal, nós percebemos muita correria nas lojas para compras de última hora, muitas luzes, muitas pessoas, muito dinheiro correndo solto, muito cansaço, pessoas trabalhando horas após horas. A maioria dos envolvidos com a atividade comercial adora a celebração do Natal, mas adoram por causa do dinheiro que eles podem ganhar. Mas ao mesmo tempo que adoram, muitos deles querem evitar a todo custo o contato com o verdadeiro motivo dessa celebração. Elas não se sentem ameaçadas pelo bebê Jesus, como foi Herodes. Acham Jesus até bonitinho e usam da figura, muitas vezes, de Jesus para se enriquecerem do bebê. Mas como Herodes, se sentem ameaçados pelo rei Jesus e pela mensagem deste rei. A grande mensagem do Natal é que Jesus, o rei, o Messias, nasceu. Os anjos, os pastores, os magos, todos vieram adorar a um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A grande parte da mensagem do Natal é que todos nós somos chamados a adorar o rei. Esta é a mensagem do Natal, que todos devem se prostrar diante o rei Jesus. E creio que muitos de nós cantamos hinos de Natal sem nos apercebermos da importância das palavras proferidas. Quantos cantam: ó, vinde adorai-o, Cristo Senhor? Tem realmente a intenção de fazer isso, de ir e adorar ao Rei dos Reis. Muitos, se realmente verificassem de todo o coração o significado dessas palavras, possivelmente até não cantariam mais esse hino. Muitos têm tanta vontade de reconhecer Jesus como Rei quanto Herodes. Colocam enfeite nas árvores de Natal, compram e trocam presentes, mas odeiam o verdadeiro significado do Natal. Jesus, o Messias, o Rei, veio e nós devemos servi-lo. Quais as lições nós podemos tirar para nós dessa história? Na medida em que pensamos em Jesus, o Rei, verificamos que o problema não está só com as pessoas lá fora, só com o aspecto comercial do Natal, e nem só com aqueles que querem pôr fim ao Natal. O problema existe em nós, que sentamos nos bancos das igrejas, domingo após domingo, ou até com nós que pregamos a cada domingo a palavra de Deus, pois às vezes não estamos tão confortáveis assim com a ideia de Jesus ser Rei. Veja bem, não hesitamos em chamá-lo de Rei, mas lá no fundo não estamos muito animados com a mudança de vida que está implícita nessa declaração. Com frequência não paramos para pensar o que significa viver como um cidadão do reino de Jesus, como um súdito deste rei. Vamos olhar mais de perto o que quer dizer reconhecer Jesus como nosso rei?
Primeiro, se Jesus é nosso rei, ele espera lealdade de nossa parte. Como nos votos matrimoniais, prometemos esquecer todas as demais pessoas. É isso que o Rei Jesus espera de nós. Ele não permitirá que continuemos servindo outros reis. Ele não compartilhará de nossa lealdade com qualquer outra coisa, com qualquer outro. Isso significa, por exemplo, que temos de ser mais leais a Ele do que a qualquer outro ser humano. Talvez você diga, espera um pouco. Você está dizendo que não devemos ser leais à nossa família ou aos nossos amigos? Não, eu não estou dizendo que você não deva ser leal à sua família ou aos seus amigos. O que eu estou dizendo é que devemos ser leais a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E que a nossa lealdade à família e aos nossos amigos não podem exceder a nossa lealdade para com Cristo. Veja o que o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, a ideia de aborrecer aqui é de amar menos. Isto é, então, se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lemos essa declaração e ficamos às vezes perplexos. A Bíblia diz que devemos amar nossos pais, nossas esposas e com certeza nossos filhos. Jesus concorda com isso, mas a ênfase dele aqui é: se queremos ser discípulos, se queremos viver sob o seu reinado, o nosso amor pela nossa família nunca deve interferir ou vir antes da lealdade que devemos a Jesus. Como cristãos, Ele é o nosso rei. Nossos pais não são, nossas esposas não são, nossos filhos não são. Todos devemos nos sujeitar a Cristo Jesus. Na maioria dos casos, obedecer ao Rei Jesus vai significar que estaremos servindo e honrando aos nossos familiares. Mas pode acontecer que o nosso Rei Jesus quer que façamos algo, enquanto nossa família e amigos querem o oposto. Ele nos revelou sua palavra e devemos obedecê-la. E não adiantam os melhores conselhos, vindo das pessoas mais próximas. Se estiverem nos puxando, nos impelindo, nos levando para longe da vontade revelada de Deus, temos que dizer: sinto muito, tenho que fazer o que Jesus me manda. Isso é que o nosso rei deseja. Só podemos servir a um rei. Muitas coisas vivem concorrendo, querendo ter a primazia em nossa lealdade. Não existe nada errado em sermos leais ao nosso país ou à nossa denominação. Na realidade, podemos até ser leais a um partido político, a um time de futebol, uma empresa. É bom termos certos comprometimentos em nossa vida, mas nenhum desses comprometimentos deveriam interferir na nossa lealdade para com Jesus. Muitas vezes você vai ser chamado a definir qual a sua prioridade na vida. Se a sua confissão de fé em Cristo Jesus é verdadeira, você nunca vai deixar que o dinheiro tenha prioridade em sua vida, que o seu desejo tenha prioridade em sua vida, que as coisas materiais venham reger sua vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 2, que não podemos servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Se Ele é rei, o nosso dinheiro pertence a Ele. É Ele que delega o seu uso, de uma maneira que venhamos a reconhecê-lo e agradá-lo com a nossa mordomia. A segunda implicação de chamar Jesus de rei é que devemos nos submeter a Ele e à sua autoridade. Temos que fazer as coisas do jeito dele e não do nosso. Essa deve ser a parte mais difícil de aceitar. Se Jesus é meu rei, eu não posso ser meu rei. Normalmente queremos ser o dono de nossas próprias vidas. Se vamos honrar a Jesus como rei, não podemos estar no controle. Todos nós cristãos deveríamos ter uma plaquinha sobre nova administração. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso rei. É Ele quem governa agora sobre nossas vidas. Nós somos apenas súditos. Se eu estou no controle de minha vida, eu nem sempre perdoarei aqueles que me ferem. Se estou no controle de minha vida,
eu tenho padrões relativos, fecho os olhos para algumas fofocas, muitas vezes, para umas mentirinhas. Mas se é Jesus quem manda, essas coisas não podem ter lugar em minha vida. Se é Jesus quem manda, eu tenho que estar sempre pronto a perdoar aqueles que me ofenderam. Se eu estou no controle, eu baseio muitas das minhas decisões naquilo que eu desejo fazer. Eu corro em busca da minha própria felicidade. Mesmo que às vezes isso implica na infelicidade daqueles que me cercam. Mas se é Jesus quem manda, então eu procuro fazer o que Ele colocou em Sua palavra. Procuro a felicidade de Deus em primeiro lugar. E então eu estou pronto a fazer o outro feliz, a abrir mão de mim e dos meus desejos. Existe, como podemos ver, dois lados na história do Natal. O primeiro é representado pelas boas novas da salvação, novas de grande alegria para todos. Nos nasceu um Salvador. O seu nome é Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados. Emanuel é o seu nome, Deus conosco. Esse é o lado alegre, belo, e é verdadeiro e maravilhoso. Mas existe um outro lado. Se vamos celebrar o Natal em sua totalidade, temos que dizer: porque Jesus, o Rei, veio a nós, tenho que me submeter à sua regência. Alguns podem estar pensando neste momento: eu não quero ouvir isso. O Natal era o meu feriado favorito, mas agora esse pregador, ele está tornando muito difícil. A partir de agora eu vou preferir o 7 de setembro. Não preciso fazer nada nele, só descansar e me divertir. Se é isso que você está pensando, você não entende realmente o que é o Natal. O Natal representa notícias mais alegres do que poderíamos pensar. Não existe maior satisfação do mundo do que ser um súdito consciente e obediente ao Rei Jesus. Quando nos conscientizarmos da alegria que é ter em servir a Cristo, quando verificamos que o seu fardo não é pesado, quando desfrutamos da alegria de termos vidas ajustadas pelos padrões do nosso Senhor e Rei, nunca vamos querer voltar a fazer as coisas da nossa própria maneira. Quando Deus nos torna herdeiros de suas preciosas promessas, verificamos que ser herdeiro nesse reino, mesmo desempenhando o papel mais humilde, é melhor do que a glória de qualquer outro reino. Todos os demais reinos ruirão, mas somente o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuará pela eternidade. A melhor maneira de celebrar o Natal é honrar Jesus como Rei, porque Ele nasceu para ser Rei. E isso ocorre quando você se torna um cristão, pelo poder e perdão desse mesmo Rei. Quando você virar as costas para a sua falsa autossuficiência e autoconfiança e voltar-se para Jesus Cristo em arrependimento, reconhecendo que Ele é o Deus encarnado, que morreu em seu lugar por amor, e você se render a essa obra, e simplesmente crer, e aceitar o sacrifício dele por você, você irá experimentar a maravilhosa paz que só Jesus Cristo pode dar. Se você que está me ouvindo já é um cristão, o desafio que eu lanço a você é: honre a Jesus como seu Rei, como cidadão do seu reino. Eu não estou sugerindo que você tenha que dar uma oferta especial, bem rica, a alguém ou a alguma igreja. O que eu estou dizendo é: examine a sua vida e verifique qual parte dela que você tem preservado sob o seu controle. E entrega essa área da sua vida a Jesus hoje. Deixe Ele reinar. Deixe Ele ser Rei. Ele tem que reinar em todo o seu ser, no seu relacionamento. Que não haja rancores, que não haja raiva. Na sua visão a respeito do dinheiro, que não haja egoísmo, que você não seja ávido pelo conforto,
na sua seletividade dos divertimentos, dos programas que você escolhe para se distrair na televisão, das músicas que ouve. Deixe ele ser rei. Deixe ele ser rei na sua guarda contra a pornografia, contra a imoralidade. Deixe ele ser rei na sua observância quanto aos claros preceitos de Deus em sua palavra. Herodes odiava o Natal porque não aceitou a vinda de Jesus como rei. O problema dele não era o menino que nasceu, mas era o que o menino ia se tornar. Que possamos amar o Natal, experimentando o significado real deste evento, abraçando a Jesus, entendendo que Ele é o Rei. Que Ele seja Rei, hoje e sempre na sua vida. Deus te abençoe.